Já está com o nosso entrevistado por aqui, diante do aumento recente nos casos de incêndios residenciais e acidentes envolvendo os choques elétricos, torna-se cada vez mais urgente falarmos sobre prevenção e principalmente sobre como agir corretamente em situações como essas. Incêndios provocados por falhas elétricas, sobrecarga de aparelhos ou instalações inadequadas continuam sendo uma das principais causas de emergências domésticas. Para esclarecer essas dúvidas para a gente e orientar a população sobre como agir de forma segura, estamos recebendo hoje o Tenente Loz, bombeiro militar da Paraíba. Já entrevistei pessoalmente pela televisão, com certeza em alguma situação de risco. Seja bem-vindo agora ao Conexão Clube Tambaú. Bom dia para o senhor, viu? Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Tenente, toda semana, eu acredito que se eu fizer uma média aqui de parâmetro aqui, vai ser toda semana tem um incêndio de uma residência que a gente mostra na televisão, tá? E assim, eu considero muito, né? Porque o que seriam essas principais causas de incêndios em residências? Vocês têm uma estatística? O gás, curto-circuito, Parte a elétrica, vela que deixou acesa? Tem a alguma máquina de estatística lavar que vocês? teve um curto. Bom, nós temos diversas causas, né? Os incêndios eles são divididos em alguns grupos, mas principalmente rede elétrica. A gente tem curto-circuito, principalmente em equipamentos elétricos energizados, né? Os móveis na nossa casa e também pelo descuido humano, principalmente pela falha humana no caso de instalações ilegais. Às vezes a pessoa tem um altar, né? Faz uma adoração, né? Na sua fé, na sua religião, A vela acesa. deixa a vela acesa. Às vezes criança tá mexendo onde não deve. Isso aí tudo pode ocasionar os incêndios que a gente vê durante a semana aí, durante o dia a dia. É verdade, é causa humana, né? A gente não para pensar em relação a isso. Como evitar, né? O senhor falou de parte elétrica, né? E a gente vive num mundo hoje, Erli, que é tudo sincronizado, né? A gente precisa de eletricidade para tudo, né? Como evitar, então, esse tipo de situação? Bom, acredito que primeiramente trabalhar sempre fazendo as instalações da melhor maneira possível, não fazer nada ilegal, não tentar puxar a corrente elétrica de maneira ilegal. Em segundo ponto, né? Sempre prezar pela segurança dos equipamentos elétricos. Em que sentido? Não tentar utilizar equipamentos elétricos que já estão desgastados, que têm fiação exposta. Às vezes a gente tenta insistir em usar aquele ventilador que já está velhinho, né? E aí ele tem um curto-circuito. Faz uma gambiarra, Exato, faz uma gambiarra em casa. não sabe Tomada, né? fazer. Tem gente que pega e encaixa ali o fio diretamente na Fio direto tomada, no né? fogo. Exato, faz emenda de fio ali, às vezes até deixando exposto. Isso aí tudo é um risco dentro de casa. É mesmo, viu? Rapaz, quando a gente para pensar, é mais comum do que Aquele se ventilador imagina, velhinho, viu? você fala daquele ventilador velhinho, tem ventilador desse aí que você olha em casa, por trás dele, se você passar uma escova de dente nele, assim, lógico, você passar, você vai ver um monte de pelo que fica, aquilo ali, o ventilador quente, mexendo, vai gerando combustão, aquilo ali, o incêndio. Doutor, mas assim, me diga aqui, internet, eu presenciei um princípio de incêndio dentro de casa. Eu faço o quê? Eu corro de dentro de casa para me abrigar, saio de casa ou tento apagar? E como tentar apagar? É com água, é com... Cada casa, cada fogo é um fogo. Perfeito, Porque então. tem gente que vai tentar apagar e acaba alimentando. Isso, Tem gente que diz, fogo é o mesmo, apaga com água. exatamente. Então, a gente vai ter alguns casos, né? Como a gente tá puxando nesse assunto da rede elétrica, quando é num equipamento elétrico, o ideal é a gente desligar o disjuntor primeiro, corta o fornecimento de energia e a partir daquele momento a gente pode jogar água. Pra não... Exatamente, depois de desligar. Nunca jogar água no equipamento Vai morrer de um energizado. Exatamente. Então, desligou o disjuntor, Joga água. pode utilizar a água, sendo no extintor ou algum meio que esteja em casa, né? Um balde, para poder tentar conter o Os fogo. apartamentos, nos corredores, você abre a porta de casa, tem lá, né? Exato. Se for um incêndio comum, num móvel, né? Num guarda-roupa, numa cama, a gente pode utilizar a água também. E nos condomínios a gente já tem extintores, né? Rede de hidrante. Também pode ser utilizado como meio de evitar propagação ou até mesmo extinguir. Caso não solucione, Corpo de Bombeiros 193. É importante também dizer que a gente tem que ligar antes, né? Nossa viatura vai até a residência, mesmo que não seja necessário mais. É importante ligar logo,
Porque aí, caso não seja resolvido, a gente já tem um tempo de É resposta isso que eu melhor. ia perguntar. Tenta apagar sozinho ou chama socorro primeiro para depois começar a apagar? Então, é importante visualizar que cada situação é uma situação. Então, muitas vezes a gente não pode chegar e dizer assim, não tente salvar sua casa, né? Às vezes o bem maior da gente é muito importante. Então, tentar conter a propagação, tentar fazer esse primeiro combate, mas caso não seja efetivo, ligar o 93 Corpo de Bombeiros. Eu vejo muita situação, cubro demais na rua, incidente relacionado a gás de cozinha, botijão de gás. O que acontece? É na hora da troca, é a mangueira que está vencida e as pessoas não percebem. Por que acontece tanto incidente relacionado ao gás de cozinha? Bom, com relação ao gás de cozinha, principalmente pela falta de manutenção dos equipamentos, principalmente da mangueira e das abraçadeiras. Como a gente tem ali uma mangueira, que muitas vezes é de PVC, passando por trás do fogão, então ali a temperatura vai derreter aquela mangueira. E por isso que a gente tem que fazer a troca. Então a cada 5 anos, fazer a troca, tanto do regulador, que é aquela peça metálica que vai no botijão, Sim. como da mangueira, como também das abraçadeiras. Então todo o kit ali, né? Isso, A cada 5 a anos. cada 5 anos. E é importante o pessoal de casa também entender qual é a data da sua troca. Às vezes a gente está se confiando, dizendo assim, não, eu sei que é daqui a 5 anos, só que a gente está pensando que foi há 2 anos atrás, pensando, não, mas faltam ainda 5 anos. Né? A gente não tem noção do tempo mesmo, não. Eu já cheguei em casa pra fazer troca de gás, aquela brincadeira do gás, deixando de casa, tal. Aí eu vi a mangueira e eu sempre vou com alguém do depósito, né, fazer a entrega. Aí eu vi a mangueira e aquele presilhazinha, abraçadeira, o registro, né? Aí eu faço essa pergunta. Vocês casaram quando? Aí, 15 anos de casado. A mangueira é a mesma. A mangueira é a mesma. A Imagina, mangueira é a mesma. 15 anos de casado, um gás por mês. Eu calculei, se vamos fazer um negócio, tantos anos de casado, eu fiz uma conta. Um gás por mês, bota aí 12 vezes 15. Quantas vezes esse registro abriu, fechou, botou no lugar aquilo ali, né? Mas é verdade mesmo. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente e passando por isso aí. Comprou quando casou. Sabão. Aí não tá vazando, aí bota um sabãozinho, faz aquela bolinha de sabão aqui pra botar pra parar, como se fosse a Como parar. é que descobre, por exemplo, que tá vazando? Isso aí funciona mesmo, que o povo faz na casa da gente? Chega, aí bota o detergente na Não, mas bucha, não é aí bota lá. Isso aí é o que o técnico faz quando vai instalar. Eu até concordo, né? Porque ele vai ver se tá saindo o gás, né? Eu já vi gente, pô, pega o sabão, não tem um sabão em barra. Bota o sabão pra conter Faz o a vazamento. bolazinha de sabão. Mentira. Pra botar em volta do registro, que é pra Meu não vazar. Deus. Conter o Faz, vazamento. botando sabão, não vai vazar o registro. Eu já vi isso, já encontrei. Eu digo, não, A filho, gente sabão usa limpa- durex, só pode, pelo amor de Exato. Deus. Mas em relação a isso que fazem na casa da gente, várias vezes já foram trocar e chega lá, hoje em dia não, que o gás é encanado lá, mas chega e pega, a senhora tem detergente aí, tem bucha aí bota Faz lá uma pra saber. espuminha. Isso é uma maneira bem simples da gente verificar se tem vazamento, né? Mas é só isso. É só isso. Não dá para fazer muito mais, é só A bola de sabão não identificar, resolve nada, não. Nesse caso aí, não serviria, né? A bola de sabão que eu referi é o pessoal que sabe que tá vazando e bota lá. Foi, a gente entendeu. Pra precaver. A gente tá? entendeu. A buchinha é pra saber se tá saindo, se tá vazando, se foi bem vedado, né? Tal, Isso. Helena está fazendo uma pergunta aqui no grupo. Ela quer saber o seguinte: se o incêndio for no quadro elétrico, como desligar os disjuntores? Então, no quadro de energia a gente tem principalmente o apoio do Corpo de Bombeiros. Então, vai evadir o local, ligar 193 e esperar a viatura chegar e prestar o apoio especializado. No caso dos incêndios em quadro de energia, dentro de casa. Ou seja, não vai meter a mão ali dentro ali. Existem. Eu vou pegar algo de plástico, que o plástico não é condutor, vou tentar apagar aquilo ali. É mito. Mito. De forma nenhuma. É bastante arriscado a gente tentar proceder numa situação como essa. Vou O pegar um ideal- negócio de plástico, eu vou desligar aqui porque o plástico não é condutor, então eu vou levar um choque. E se eu vejo alguém sofrendo uma descarga elétrica, o que é que eu faço? Eu puxo a pessoa. Maria. E É agora? um caso semelhante dos incêndios elétricos dentro de casa, em equipamentos. A gente vai desligar a energia. Nunca toque na pessoa. Nunca seja também um condutor. Porque se a corrente está sendo descarregada naquela pessoa,
a partir do momento que a gente toca na pessoa, Ela vai vir pra... ela vai passar por nós também. Então, o ideal é tentar desligar a rede elétrica via disjuntor. Caso não consiga, né, ligar o 93, né, como a gente vem sempre frisando, e evitar o toque e não fazer, não estar no mesmo ambiente descalço e principalmente com umidade, com Pé molhado. Pé no molhado. chão, aí é pedir pra... Falando nisso, pegando um gancho, né, queria aproveitar e fazer uma pergunta. Manuseio de equipamentos elétricos, né, principalmente chapinhas de cabelo, secador, onde é utilizado com, né, o ambiente úmido, né, molhado, banheiro e tal. A recomendação é sempre fazer esses procedimentos usando os sapatos de borracha, né? perfeito. Né? Exatamente, nunca fazer em ambiente molhado e Aham. descalço, jamais. E outros equipamentos também, elétricos também, a recomendação é essa, no geral? Porque a gente não usa em casa, né? No geral sim. Liquidificador e tal. Por mais que não seja um hábito nosso, o ideal seria Né? fazer Máquina de dessa lavar, forma. a máquina tá funcionando. Ih, esqueci de pegar uma peça Botar aqui o dentro. sabão. Não era essa peça não, aí tem gente que a máquina tá rodando, só faz abrir a tampa, aí bota a mão dentro, pega aquela peça. Perigoso também. Então é um risco, né? A gente tem que trabalhar tentando minimizar esses riscos dentro de casa e até mesmo em algumas máquinas, ainda por uma fuga de corrente, ela ainda tem corrente elétrica ali próximo do tambor, né? Dependendo do modelo. A gente tem alguns casos em que houve essas ocorrências. É recomendado que a população, de forma geral, tenha extintor de incêndio em casa? Porque quem mora em condomínio sempre tem, né? Eu acredito que seja até obrigatório, na verdade, né? Nos corredores. E tem que estar em dia, né? E tudo mais. Isso. Qual é o prazo, né? Para troca de extintores? E se é recomendado, por exemplo, com uma casa, né, comum, ter um extintor? Segurança nunca é demais, né? Mas a troca dos extintores ela é feita anualmente. É a recarga, no caso, né? A recarga ela é feita pelas empresas. Normalmente o condomínio faz essa troca. E é importante também só dar uma dica que quando for feita a troca, a recarga, ser descarregado o extintor. Porque, infelizmente, existem casos de empresas que não fazem a troca, só trocam o lacre, o invólucro, no caso, para poder retirar todo a água de dentro, né, ou o pó, todo o Tem gente que, conteúdo eu sou do agente extintor antes de fazer a troca. Eu sou consciente, eu vou lá, chegou meu prazo de validade, aí eu vou lá e só, fulano de tal, troca aqui, aí eu chego lá, troco o extintor. E o extintor tá cheio. Tá cheio. Exato. Mas aquela empresa, infelizmente no Brasil existe aqui, aquela empresa que recebeu meu extintor cheio, mesmo tanto com a prazo de validade, ele só vai trocar o lacre. É isso que acontece no Brasil. Exato. Porque cada lacre tem uma cor. Todo ano tem uma cor, né? E aí essa cor ela vai mudando e aí ele pega a cor antiga, troca pela nova, mas ele não mexeu no conteúdo do extintor. O que é aquele pó? A gente tem dois tipos de pó. A gente tem o fosfato monoamônico e o bicarbonato de sódio. Esses pós eles vão fazer um abafamento no fogo. Ele vai cortar o oxigênio. Para aqueles casos em que a gente não pode jogar água, ele vai fazer esse abafamento. Então o pó vai tirar o contato do oxigênio e isso vai fazer com que o fogo acabe. Nesses casos dos extintores de pó. Então tem que substituir o pó, porque o pó também perde o seu poder, é isso? É por A conta validade? da Não. pressurização. Ah, entendi. Da pressurização. Não é um pó em si, é a Isso. pressão de dentro do Mas Pode assim, acontecer. Você apertar o extintor, ele não vai sair, porque não tem pressão Exato. desodorante, né? Ele não vai, Entendi, exato, ele não vai a conseguir pressão. propelir. E aí Exato. não adianta nada, né? Você tem um extintor em casa e não serve pra apagar as chamas. Não adianta nada. Eu vi uma pessoa falando outro dia que quando você sair de casa, fecha todos os cômodos, deixa fechado para diminuir o oxigênio dentro de casa. Porque caso aconteça um curto-circuito, se o oxigênio é menor e a janela está fechada, vai ser menos oxigênio. Isso aí tem alguma coisa a ver? Não, o fogo vai comer e... Isso é um ponto muito interessante. O que é importante, né? Toda vez que a gente sair de casa, fechar todas as portas, não por essa questão do oxigênio, mas porque a porta ela é uma barreira física para o fogo. Então, se eu tenho um incêndio na cozinha e eu tenho as portas dos quartos e dos banheiros fechadas, a área de propagação do incêndio é menor. Então, muitas vezes, quando a gente chega, isso vivência de ocorrência nossa do Corpo de Bombeiros. Chegou na ocorrência, a porta do quarto estava fechada, normalmente toda a casa fica preservada. E em incêndios em que a porta estava aberta,
o incêndio Alastrou. alastra pela casa inteira. Então, sempre que for dormir e sair de casa, sempre deixar todas as portas fechadas. Ah, olha Bacana aí. também tirar os equipamentos, né? Tirar Da dentro. tomada, mas ninguém faz Tirar. isso. Checar o fogão Muito antes de sair de difícil casa. tirar tudo assim. Essa panela. Quase É ninguém muita faz coisa. isso. Só se Panela você for pressão. viajar muito tempo, É. né? Ficar muitos dias fora, geralmente o pessoal faz, mas uma saidinha ali, É ninguém faz não. Eu acho até complicado. que muita gente já saiu de casa. Rapaz, será que eu desliguei a tomada? Ô, será que eu desliguei a tomada? Será que eu desliguei Tirei o ferro da feijão? tomada. Não segui, eu já liguei pro porteiro. Porteiro, vai ali comigo, seu Antônio. Vê se eu desliguei a panela, E seu eu Antônio, por confiro e favor, falo em seu voz Antônio. alta. Eu falo, É. olha, e você olhou. Eu confiro lá o fogão e tal. eu E eu vou- ainda falo em voz alta Eu pra vou ver fazendo, se olhando mentaliza e eu aquilo vou ali. marcando alguma coisa. Aí eu lembro, será que eu desliguei a panela? Desliguei, porque tinha um copo em cima, aí eu botei o copo de lado. Eu tenho certeza que É eu memória associativa, né? Que fala, né? Agora, uma vez, Tenente, eu deixei uma panela sem querer, obviamente, né? Saí de casa às 5 da manhã, 7 da noite ela tava no fogo. Eita. Só a panela. Panela boa. Eu testei então, né? Vi que era boa, viu? Porque não Meu aconteceu Deus. nada. Quando eu cheguei, o negócio tá Cheiro quente aqui em estranho. casa, na cozinha. Quando eu olhei, a frigideira ficou Agora, o lá estado dia emocional de todo. quem está envolvido numa situação como essa faz toda a diferença, Não né? é, não? Outro dia o ferro elétrico meu tava velhinho já, o fio tava assim dobrado, porque eu já tinha perdido aquela borrachinha de Sim. proteção. Quando eu liguei, deu um curto. Na hora, eu achei que eu ia ter condição de fazer alguma coisa, mas a minha reação foi me afastar, né? Quem teve reação de puxar a tomada foi meu marido. Ele foi lá e puxou, mas eu fiquei... Entrei em pânico. Quer dizer, o pânico também paralisa e pode mudar o desenrolar das coisas, né? Com certeza, manter a calma é muito importante. E Ter alguém com também sangue pra frio, né? tomar as decisões corretas. Tanto a gente tem esse caso das pessoas que não conseguem agir, como às vezes no desespero, a pessoa querendo agir, né, na emoção, toma as decisões erradas, e aí, principalmente com essa questão de rede elétrica e também com a questão dos incêndios, é muito arriscado. E vale a Muito pena arriscado. a gente lembrar aqui que um dos assuntos aqui, eu acredito que estatisticamente deve ser a questão elétrica, né? Curto-circuito. Tem gente que mora numa casa, aí faz 20 anos que mora na casa. O que mudou a fiação? Um exemplo, ó, faz 20 anos que eu moro aqui. Aí, antigamente nem ar-condicionado tinha, era ventilador. Aí passou por ar-condicionado de caixa. Agora já botou 12 mil BTUs. Cada ambiente tem um ar-condicionado. A fiação é aquela fininha mesmo. Você tem que revisar isso aí, essa parte aqui, para não ter curto-circuito, né? Com certeza, e sempre contar com o apoio de um técnico, né? Um especialista para poder fazer esses reparos. A gente também tem ocorrências de choque elétrico em residências, justamente porque as pessoas fazem reparos naquela maneira de assistir um vídeo, né? Hoje a gente tem muita informação, assistir um vídeo, vai tentar fazer o reparo, e aí não tem o conhecimento técnico, ou às vezes até tá descalço, tá mexendo numa rede elétrica de qualquer maneira e acaba sofrendo choque. Procurar sempre um profissional, né? Qualificado. Legal. Eita, danado. Deixa eu agradecer. Eu queria só pra gente finalizar, se fosse possível, bem rapidinho, saber sobre essa questão, porque muita gente fica carregando o celular, né, e mexendo ao mesmo tempo. Bom, o risco, ele sempre existe. E um ponto que a gente também frisa hoje em dia, que é a questão dos componentes dos carregadores, né? A gente muitas vezes usa carregadores com componentes duvidosos, né? Faz a compra de carregadores clandestinos de celular. E aí, esses carregadores especificamente têm mais risco de vir a derreter o componente, porque ele não trabalha com tanta eficiência. Então ele pode pegar fogo sim, estando na tomada e fazendo o carregamento do celular. Comprar o original, então. Procurar o original, pelo menos aquele que, né? E nada de estar dormindo com o negócio conectado. Eita, é contigo, tá? Sem falar Direto que o na celular tomada. esquenta muito, né? Quando tá carregando, né? Alguns aparelhos. Então é importante ter esse cuidado, né? Onde você vai deixar ali aquele aparelho quente, né? Com certeza. Tenente Loss, obrigada mais uma vez aqui. Uma verdadeira aula pra gente no dia a dia que não percebe os riscos que a gente tá passando, viu? Satisfação, leve nosso abraço pra toda a corporação que a gente admira demais, tá? Muito obrigado, satisfação é Pra todo minha. mundo lá e a gente vai passando um filme aqui, né? Vai falando, eita Deus, isso acontece em casa, eita Deus, a gente começa a se policiar. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. 193. E qualquer coisa, 193. É, Com olha, certeza. qualquer coisa, 193. Obrigada, Do incêndio Tenente da casa do Loss. gato no telhado, 193. É isso.